7 e 14 de Romanos. Paulo está dizendo que ele deseja muito fazer o bem, mas ele não consegue, por ele mesmo, porque em nossa carne não habita bem algum. No nosso corpo físico, na nossa intelectualidade humana, não habita bem algum. Em todo momento nós somos engodados ou enganados pelo nosso ego, pela nossa pessoa, pelo nosso eu. Em todo momento somos enganados por ele. E tem muita gente que diz assim, quando as coisas começam a dar errado, as pessoas dizem assim, mas isso é coisa do diabo. Nem tudo é coisa do diabo. Nem tudo é coisa do diabo. E o vizinho ficou muito bravo com aquilo, foi tirar satisfação. Aí quando ele chegou para tirar satisfação, o homem estava nervoso porque o jumento tinha saído. O vizinho que foi reclamar levou um tiro e morreu. Aí a mulher do vizinho que morreu também era sangue no zóio, paraibana, e não tem nada contra as paraibanas, viu? Deus te abençoe muito. A mulher tinha sangue no zóio, ela foi tirar satisfação, matou a mulher do vizinho, que era dono do jumento. Fica os dois viúvos, né? E foi uma bagunça terrível, e foi um tirar satisfação, o outro tirar satisfação, e o outro. Tá legal aqui o retorno. Tá bom. Tá bom. E aquela coisa, aquela confusão gigante, aí chegou um crente, e olhando para esse texto bíblico e para esta ilustração, mas para o texto que Paulo escreve, diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24, Rebeca, e pode fixar na tela. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo usando uma prática de castigo que não era dos romanos. Não eram os romanos que praticavam isso. Porém, ao passar do tempo, dos anos, os romanos se aderiram a essa prática cruel, e eu vou explicar para você um pouco mais para frente. Mas Paulo escreve dizendo, o que eu quero fazer, eu faço o que não quero, eu faço o que não aprovo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está diante de mim, e ele sabe que essa vida que ele era um homem entregue à lei de Deus. Era um homem que, você vai ver, ele dizendo que, no capítulo 6, ele está dizendo lá que, vamos ler, ele está dizendo assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E aqui nesse texto, nesse capítulo, ele fala que nós temos que olhar para as coisas de cima, e não nas que são da terra. Mas, como humanos, como homem que somos, nós teremos sempre o nosso foco nas coisas de homem, nas coisas dessa terra. Nesse texto, nesse capítulo, ele não usa a prostituição como um foco do pecado, de jeito nenhum. Ele não usa o adultério como foco do pecado. Ele não usa nenhum dos mandamentos que Deus deixou, que fixa
em algo que seja exterior ou que aparenta como as obras da carne. Ele não deixou nada, nenhum. O que ele diz aqui assim, no versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele usa a cobiça, ele não usa a prostituição, ele não usa o roubo, mas ele usa algo que é intrínseco, é algo que está dentro do homem. Os seus sentimentos que todo mundo vê, ele não usa isso. Mas ele usa o sentimento mais sutil que nós podemos ter, que é a cobiça. E da cobiça começa a fluir, ou fruir, tudo aquilo que é mal no nosso ser. A partir da cobiça, da nossa alma, pelo ouvido, pelos olhos, pela boca. Tem cobiça boa? Talvez. Mas a maioria delas é porque você está cobiçando o que o próximo tem. Quando você cobiça, é o desejo de querer aquilo que é do próximo. Tem gente que diz assim, esse é o sentimento da esquerda, né? O fulano tem tal coisa, eu posso ter também. Aí ele compra uma casa que é do irmão, porque o irmão tem bastante casa, e compra a casa do irmão e no fio do bigode, né? Porque o irmão confia nele, são irmãos da mesma igreja, sempre deu bom testemunho, mas aí ele compra a casa do irmão, começa a pagar as primeiras duplicatas, promissórias, ou o contrato começa a rodar, ele paga a primeira, a segunda, a terceira, na quarta ele já começa a falhar, ou não paga nenhuma, né? Aí ele começa a falhar, e ele acha que o irmão tem a obrigação de fazer ele ficar ali, tem a obrigação de deixá-lo ali, sem um despejo, sem uma justiça, sem alguma coisa que envolva ou acerte a situação. Porque ele está, o irmão tem bastante, por que não, né? Por que não pode isso? Isso é cobiça. Quer ver um outro tipo de cobiça que a gente tem e não percebe? Miserável homem que sou. Você sabe o que é um miserável? Miserável é um paupérrimo. Miserável é um pobre de marré. Miserável é o sujeito que não tem onde nem cair, nem morrer ele pode, porque se morrer hoje sai caro. Tem que pagar para morrer. Miserável é a pessoa que é desdenhada de todos e de tudo. Esse é um miserável. Quando a gente anda nas ruas, a gente vê tantas pessoas miseráveis, fora de si. Pessoas que caem nesse estado de miserabilidade, acaba chegando a um ponto de ser ignorado por todas as pessoas. É triste falar, mas aqui tem pouco, mas Marília, nós estamos já partindo para um porte de cidade grande, e tem muita gente no sinal pedindo dinheiro, pedindo ajuda, pedindo uma marmita, pedindo um lanche, pedindo um salgadinho, pedindo qualquer coisa. E quando essas pessoas começam a chegar, a gente já, não é? Fecha o vidro. Nós teremos
gente de todas as espécies se envolvendo dentro da igreja. Aquelas leis que eles prepararam para que as igrejas cumprissem, você já sabe quais são? Aquelas leis que obrigam os pastores a fazerem coisas que não são lícitas e nem bíblicas. São abomináveis ao Senhor. Elas terão que se cumprir dentro das igrejas. Então eu vou ser um pastor que vou ser preso. Porque o dia que falarem que eu vou ter que fazer o que eu não posso fazer, porque a Bíblia não diz para me fazer, eu vou ter que ser preso, e aí eu vou deixar o pastor Reginaldo, o pastor Teixeira, alguém aí faz no meu lugar, mas eu não vou fazer. E eu vou ser preso. Tudo bem, pastor? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E nós somos exatamente isso, miseráveis. 1 minuto, 10 segundos, ele já está pensando o que ele vai fazer quando ele sair. Já está pensando na besteira que ele vai ter que praticar, porque o vício que está nele, ele não consegue ficar livre disso. Sem Deus, nós somos miseráveis. Pobres de conhecimento das coisas espirituais. Miserável é o paupérrimo, é o pobre exacerbadamente. E sem Deus nós somos exatamente isso, miseráveis. Porque o mal está em nós todo o tempo. A maldade está dentro do nosso coração todo o tempo. Nós estamos cobiçando as coisas todo momento. Eu fico pensando nesse ato de Paulo, quando ele escreve esse texto, e ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está fazendo comparação a um assassino. Libação. É isso que ele está dizendo. Eu estou sendo derramado nesse altar como uma gordura, só para o cheiro subir. Eu quero ser um cheiro suave para Deus. É isso que ele está dizendo neste momento. Esse homem que teve uma vida onde ele pôde dizer assim: a vida que vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Olha, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmão, um homem que esteve a ponto, ou seja, um homem que se doou tanto a ponto de não viver mais a sua própria vida, mas viver a vida de Cristo nele. Imagina isso. Esse homem que operava milagres, esse homem que tinha a marca de Deus na sua vida, esse homem que foi chamado por discípulo de Jesus, porque ele foi chamado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco, esse homem que tem uma chamada direta do Filho de Deus, quando Deus diz: esse aí é um vaso escolhido, ele vai ver quanto é duro recalcitrar contra os aguilhões, ele vai ver, deixa ele é escolhido. Eu penso que ele não dorme. Eu penso que ele tem um desmaiozinho, ele sai a consciência por causa do cheiro da fumaça, ele cai e pum, morto, lá embaixo. Morreu, corre que morreu, corre que morreu, corre que morreu. O moço morto, Paulo chega como Cristo, como Jesus. Ele chega naquele moço, ele diz assim: o Espírito ainda está nele. O moço já tinha morrido, mas pela fé ele diz: ele está vivo. Ele fez uma oração, impôs as mãos, o moço levantou e continuou ouvindo o culto, assistindo o culto e dando glória a Deus lá em cima na sinagoga. Um dia ele chega na ilha de Malta, onde os bárbaros dominavam. Ele chega naquela ilha e ele estava sendo levado para Roma, para a sua prisão. Mas quando ele chega na ilha de Malta, os bárbaros que estavam ali, era uma região fria, chuvosa,
e eles precisavam acender uma fogueira por causa do frio. Ele foi pegar lenha, uma serpente então grudou na sua mão e ele chacoalhou aquela serpente e ela caiu para longe. E os bárbaros disseram: esse aí tem muito pecado, porque uma serpente pegou ele chegando aqui. Será que as pessoas podem entristecer comigo porque eu não estou fazendo como Cristo faria? Será que eu estou aceitando como Cristo as pessoas? Será que eu estou errando e Cristo está gostando disso? Será que a minha vida está na dependência dEle? Será que eu estou dentro dos padrões que Ele nos ensinou, que Ele deixou para nós? Ele sempre estava voltando a sua vida e se preocupando em se santificar a cada dia. Era um homem fantástico, tinha uma fé em Cristo poderosa, genuína. Era um homem que não duvidava daquilo que Deus prometia. Era um homem que estava à frente das batalhas, tinha coragem para enfrentar todas. Mas esse homem cheio de Deus, ele disse: miserável homem que sou. Porque ele reconhecia que ele sem Jesus, ele sem os efeitos da cruz, sem os efeitos do sangue de Jesus em sua vida, ele sabia que ele não era nada, nada nesta terra. Mas ele olha para ele e diz: eu sou miserável, mas eu sei que Jesus é o meu Senhor, meu Rei, meu Deus. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, eu dou graças a Deus porque lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo isso. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Nós cantamos aqui domingo do Natal, no sábado do Natal, Jesus é o amor de Deus. Ele dá graças a Deus porque Deus amou Paulo de tal maneira que deu o Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Irmãos, Paulo está falando que Jesus foi o presente de Deus para a sua vida. Jesus, o amor de Deus, foi entregue por Paulo, mas esse Jesus também foi entregue por mim e você. Não importa o tempo que passou de lá para cá, se 2022 anos, se 2100 anos, não importa quanto tempo se passou, o importante é que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo, Ele ainda purifica o nosso pecado, Ele ainda nos redime, Ele ainda nos dá remissão, Ele ainda nos dá redenção, Ele ainda nos dá livramento, Ele ainda nos salva. O poder do sangue de Jesus é redentor. Xaraba canta laço e decanta las. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele derramou sangue na cruz e me fez livre outra vez. Aleluia. Aleluia. Paulo via esse homem miserável, um defunto em putrefação. Porque esse homem aqui briga com o que está lá dentro todo o tempo. Aquele que se perdeu no Éden. Onde está Adão? Onde você está? Adão se perdeu dentro dele. Depois ele se escondeu no jardim. E Deus, sabendo que ele estava atrás daquela árvore, ele diz: aonde estás, Adão? Mas Deus estava procurando o Adão que havia pecado, que havia perdido. Porque Deus veio salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Ele olha para ele e diz: eu sou um corpo podre, em estado de decomposição. Vou voltar um pouco aqui para você entender isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do quê? Quem me livrará do quê? Não, vamos num coral afinado. Quem me livrará
isso. É capaz que alguns não conseguem compreender esse linguajar de Paulo, esta frase que ele coloca. Havia nas penínsulas da Itália, em uma das penínsulas do norte italiano, havia um povo que eram os etruscos, nome difícil, etruscos. E esses etruscos eram bárbaros, homens cruéis, violentos. Era um povo que liderava o seu tempo. Roma não tinha vez. Os mundos, as nações que estavam em volta deles, nesse período que eles dominaram, não tinha força suficiente, eram impotentes diante das suas artimanhas de guerra, diante dos seus avanços em relação à política do tempo. E os etruscos, eles tinham algumas práticas cruéis, e entre eles existiam muitos piratas bárbaros, que faziam assaltos em navios e matavam todos que estavam a bordo, pessoas que viviam do fracasso dos outros. E os etruscos, eles tinham um costume que, quando eles queriam fazer uma atrocidade muito grande para alguém, no meio daquela matança toda que existia, onde eles faziam, os que sobravam vivos, eles amarravam aqueles corpos mortos. Um exemplo, eu sobrei vivo da terra onde eles foram fazer o massacre, e alguém que morreu ali, eles amarravam em meu corpo, frente a frente, boca a boca, nariz a nariz, mão a mão, e eles amarravam na pessoa, e a pessoa tinha que andar, conviver, viver com aquele... O cara, irmão, é assim, a gente deita, dorme. Quando amanhece o dia, como é maravilhoso saber que nós temos um justificador. Para ele as coisas serão diferentes. Esse homem do pecado não estará em mim, este homem em putrefação não estará em mim, este corpo da morte, eu serei livre dele, e a glória de Deus estará na minha vida. Oh, xaraba canta lá, xuide canta lá. Você sem Deus é ninguém, mas com Jesus, você não será mais escravo, nem de você mesmo, do seu ego, das suas cobiças, dos seus sentimentos perversos. Você não será mais escravo. A partir do momento que Jesus, o Filho de Deus, entrar e viver contigo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, olha, ele continua dizendo, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, lei do pecado. Se você buscar, se você se voltar para Deus, se você procurar viver uma vida com Cristo, garanto para você que será tudo diferente. Tudo. Você vai deixar de ser crente meia boca. Vai deixar. A gente às vezes acha que é crente porque carrega uma Bíblia, não é? A gente acha que é crente porque põe um paletózinho para vir no culto, uma roupinha mais ajeitada. A gente acha que é crente porque nós temos anos de igreja. Talvez você já até foi,
Mas o tempo passou e você se acostumou com a sua fé, com o seu jeitão de adorar, de vir na igreja, murmure, não dá nada, fale, mas dá sim, você paga por isso. Às vezes você não vê o que você está pagando, mas paga. Tem consequência, todos os nossos erros têm consequência, todos eles. E vou dizer para você, você só está aqui porque se não fosse a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Perdido. Quem sabe eu estaria em forró, virando noitada nas drogas. Tive toda a chance do mundo para me envolver com esse mundo. Toda a chance. No meio de músicos. Em 86, eu tinha 16 anos, eu fui convidado para tocar numa banda de... Sabe aquelas crentes da Assembleia? O coque, tudo, sai assim. A perna, você via uns cabelinhos na perna dela. A mamãe chega. Eita, manto! Tá, já começa. Falei, pronto, deu na água. De onde você veio, volta. Não põe o teu coração nisso. O diabo quer te laçar. E ele vai destruir a sua vida. Se você prosseguir e teimar naquilo que você está intentando fazer, você vai à ruína. Não é de Deus. Mais ou menos assim. Mas caiu um temor de Deus tão grande naquela tarde, tão grande que eu não quis nem tomar café. Nem tomar café. No final de semana eu voltei para casa, a orelhinha fez... Voltei para casa, mas voltei convicto do que Deus tinha para a minha vida. Mais tarde nós casamos, aos 22 anos eu casei. Aos 25 anos, Deus me chamou para o ministério. E a partir dali, nós não paramos mais. Nós gravamos um CD, viajamos muito, participei de um quarteto por 10 anos, participei de uma banda que nós fomos fazer um encontro agora no sábado passado. E se eu tivesse tomado a decisão de teimar com Deus e ter ido, talvez eu não estaria vivo mais. Não estaria vivo. Mas a minha mente, o meu coração, teve que aceitar. Eu tive que olhar para mim e dizer, é isso que eu vou fazer, vou voltar. Porque se eu teimo e digo, não, eu vou seguir, eu vim para isso, eu vou seguir. É decisão minha. Isso chama-se livre-arbítrio. Direito de escolha. Se eu quiser escolher cheirar qualquer coisa que não serve para mim, eu posso escolher, mas eu tenho direito e consigo ficar sem aceitar. Consigo, porque eu tenho que olhar para mim lá dentro e buscar o homem espiritual e dizer, o fulano que está perdido, o miserável, o defunto em decomposição aqui está querendo fazer coisa errada. Aí o homem espiritual aflora, e aí ele diz assim, não faz não. E o carnal diz, mas é tão gostoso, mas não faz não. Mas você vai ter um prejuízozinho rapidinho, depois passa, não faz não. Não vai dar nada, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Fique em paz, ninguém nem vai saber. E o espiritual diz, não faz não. Mas o miserável, o morto, parece que tem mais força que o vivo que está dentro de nós. Ele ganha uma força tão grande que, muitas vezes, no nosso desejo, instinto de desejar as coisas, de cobiçar as coisas, de querer ter só para nós, nós erramos
ficamos engodados com a nossa própria nos controlar. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus e diga: Jesus, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não vou, porque não posso e não quero. Eu não posso e não quero. Eu não posso e não quero e vou conseguir. Não vou. Pronto. Olha para Jesus e Ele vai te ajudar. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Pai, Canaã, eu quero te louvar pela vida dos teus filhos que aqui vieram. Quero te engrandecer por cada um deles, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua graça e a tua bondade. Ó Espírito Santo, tu que habitas dentro de cada um desses corações, tu que conheces cada sentimento dos teus filhos, eu quero pedir a tua boa mão, Senhor, que o Senhor venha agir de forma poderosa, gloriosa, graciosa, e o teu santo nome venha ser glorificado. Ó Pai, trabalha na vida do teu filho, dando a ele força e graça, 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 para que possa vencer, Senhor, este mundo, as intempéries desta vida, e reencontrar, Senhor, o homem espiritual que está dentro dele, que possa acender a chama do teu Santo Espírito, e o teu santo nome venha a ser glorificado. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, somente o Senhor Jesus é digno, só Ele é o nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar a bênção. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja em nós. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.